Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, investidor consciente por aqui. Eu vou trazer hoje para você um estudo técnico, mais gráfico para você, com relação a duas companhias que está em um movimento bem interessante, o mercado não está compartilhando com você. E vou trazer aqui uma indagação sobre um indicador que eu olho bastante, eu bato o olho, a partir daquele momento, é a minha primeira análise que eu faço para dar continuidade à análise quantitativa de uma determinada empresa, ok? Então, assim, hoje nós vamos pautar aqui de forma, é uma análise técnica mesmo, mais gráfica, ali alguns indicadores que a gente gosta de utilizar, como você bem já sabe, você que está mais tempo aqui seguindo nesse canal, se não está, por gentileza, se inscreva aqui, deixe seu like, sua curtida, seu comentário, para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui. Olha só, o primeiro projeto que nós vamos falar aqui é da Jales Machado. O código é exatamente esse que está aí na sua tela, JALL3, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma convergência de valor e tendência. Então, nós vamos tentar entender isso aqui, porque é extremamente importante você, de investidor de longo prazo, e os grandes players, eles estão acompanhando todos os movimentos da maioria das empresas listadas na B3. E ali tem um indicador que o mercado gosta muito de olhar, que eu vou mostrar para você agora. E esse indicador, ele é basilar para movimentar o preço da ação, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então vamos dar uma olhada aqui para você ver aqui. Ó, aqui nós temos o gráfico, basicamente aquele gráfico padrão que eu uso para vocês lá no TradingView, né? Que a gente trouxe aqui para vocês. O que está acontecendo aqui? Esse é o gráfico da Jales Machado, né? Uma empresa bem interessante que você pode depois aprofundar, ou se você quiser, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um estudo específico desse projeto aqui. Então vamos lá, nós temos ali um ciclo de lucros ali da euforia e da contração severa. O que acontece? Geralmente a cotação segue o lucro. Quando a gente vê aqui, ó, nesse nível de preço, o lucro chegou a ficar próximo ali de 900 milhões. Então, esse lucro, ele tende, aqui em cima nós tivemos um lucro exponencial, a cotação buscou esse lucro, conforme você pode ver ali, e aí nós temos o quê? Nesse exato momento, nós tivemos a queda de forma recorrente desse lucro, essa linha amarela caiu, mas agora, nesse exato momento, a empresa apresentou um lucro líquido positivo. E aqui nós temos aquela famosa relação preço e lucro, né? Veja que a cotação seguiu toda essa queda do lucro. E agora o lucro está acima da cotação. A cotação já começou a se movimentar em direção a esse lucro. Então, pode ser, aqui a gente não faz indicação de compra e venda, mas é um ponto de atenção que você tem que ter. Tanto quanto você, caso você tenha montado posição aqui, você percebe a queda desse lucro, quanto você está percebendo agora um movimento favorável desse lucro. Consequentemente, nós temos aqui uma margem de segurança com relação a preço-lucro. Então, você precisa olhar e a gente começa a perceber esse movimento gráfico. O cenário macro, eu sempre utilizo aqui o gráfico mensal, né? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Devido a essa apresentação de lucro, automaticamente o mercado ele começa a precificar esse ativo para fazer novas projeções de valor. O valor intrínseco do ativo, ele muda, né? Então, nós já tivemos aqui um movimento bem interessante, tanto no volume de negócio quanto na cotação. Então, nós tivemos aqui o último fechamento de 3,11. Então, nós tivemos já uma variação de 5,78. Veja que o mercado ele se torna cada vez mais eficiente, eu digo isso no longo prazo, e ele já reage aqui a esse resultado, da mesma forma que reagiu anteriormente quando o lucro começou a deteriorar, ok? Então, o que acontece? A dinâmica do lucro líquido. Então, nós tivemos lá 900 mil, né? Que foi ali o lucro líquido. Então, a cotação buscou um preço lá próximo desse lucro líquido batendo ali. Automaticamente caiu, né? E agora nós temos um lucro líquido positivo aqui de 46,51 mil. O principal drive da volatilidade, o lucro explodiu em 2022, foi aqui esse período, mas sofreu uma retração brutal. Entretanto, o terreno negativo antes da recuperação atual. Então, você precisa olhar essa virada aqui. Acontece muito, aqui tem um potencial de valorização da ação.
Às vezes nós não estamos analisando aqui uma ação boa pagadora de dividendos, mas um ganho de valor aqui em questão de rentabilidade da cotação, tá bom? Então, correlação, essa é a correlação do lucro, né? Onde você tem uma margem de segurança ali. A gente presenciou a cotação caindo junto com o lucro e agora nós estamos vendo o lucro subir e provavelmente se continuar subindo essa cotação vai buscar junto. O mercado, ele acaba antecipando esses movimentos, tá? Então, a cotação segue fielmente a deterioração do lucro ou também essa melhora dos lucros. Então, é importante você estar atento a isso aí, tá bom? O que nós temos aqui? Vamos continuar aqui. Potencial de alta, número. Aqui nós temos, eu gosto de colocar o valor intrínseco de Graham. Esse valor intrínseco ele só vai funcionar quando a gente tem um lucro líquido positivo, tá? Porque se o lucro caiu, ele vai funcionar também, a gente vai ajustando, mas a partir do momento que o lucro ficou negativo, o lucro por ação, ele não funciona aqui. Então, é uma maneira da gente se proteger também. Então, o valor justo calculado, que é o potencial de valorização, seria ali 4,93, tá? Seria o valor intrínseco. Nós estamos falando de uma cotação de 3,11. Então, nós temos uma boa margem aqui de segurança ali, né? E nós temos o que mais aqui? Deixa eu pegar aqui para você. Aqui nós temos aqui, foi um sinal de entrada, mas eu não quero falar sobre isso com você para não influenciar você a montar posição no ativo de forma alguma. Isso aqui é para você entender como que funciona esse movimento do mercado. E você, como um bom investidor atento, você pode antecipar esses movimentos. Daqui a pouco o mercado começa a falar desse ativo e você está nele há muito tempo. Isso é bom, tá? Muitos grandes players fazem isso, eles antecipam esses movimentos, porque começa a perceber coisa que o mercado não está percebendo. Então, a validação pelo volume, a gente percebeu de imediato, quando esse lucro líquido ficou positivo, o volume já aumentou, ou seja, mais negociações começaram a acontecer com esse ativo. E aqui nós temos uma assimetria de risco-retorno. Nós temos aqui Graham 4,79, retorno valor justo, nós temos uma cotação de 3,11 e um risco de queda ali até 1,88. Mas aí esse risco de queda a gente vai analisando topos e fundos. Se for topos e fundos ascendentes, é uma oportunidade também de você melhorar seu preço médio ali. Você vai estar avaliando isso. Tese de investimento e conclusões. Fundamentos, lucro líquido parou de cair, ensaio e recuperação, tá? Rompimento ali já rompeu esse 2,89, que era um ponto de atenção. Cotação atual 13,11 descontada de acordo com o valor intrínseco de Graham. Pois bem, pessoal, essa é a primeira ação que eu apresentei para vocês. Nós vamos falar de uma outra ação que é bem conhecida pela maioria e é uma ação também que está tendo um comportamento bem interessante. Essa ação é a Home 3, a simetria de valor. O que acontece? A Home também, conforme vocês estão vendo aí no gráfico, ela caiu também o seu lucro. Estava ali 240 milhões, alguma coisa assim, caiu para 85. Isso, a cotação foi também, ela está bem próximo de caixa por ação ali, a cotação 8,32. Olha só que é parecida, só que a cotação já fica abaixo, o lucro já fica abaixo da cotação. Então, essa relação de preço e lucro, ela já é um pouco desfavorável. Então, a gente acredita que essa cotação ela pode ficar lateralizada por um certo tempo, até esse lucro líquido voltar a subir, essa cotação reagir. Ou a cotação pode continuar caindo. O ciclo de correção. Então, a gente percebeu ali que teve essa correção, a queda forte ali, o lucro caiu. A máxima histórica foi em 2021, o ativo enfrenta precificação severa, o mercado reflete o pessimismo de curto prazo, comprimido o preço das ações na região de dígito único. O que acontece? A Home ela paga bons dividendos, mas você precisa saber, como eu sempre falo para vocês, de onde está vindo esses dividendos são sustentáveis. Então, às vezes, você recebe dividendo, a cotação está ajustando, então você tem que ter um gerenciamento de risco. Isso eu ensino para você lá na carteira simulada do canal. Então, essa cotação às vezes está caindo. Como eu disse para você, o preço é automaticamente precificado. Então, se o valor intrínseco de uma ação, sei lá, era R$10 e o lucro por ação cai 50%, o valor intrínseco passa a ser R$5. Então, esses ajustes contábeis, eles é contabilizado automaticamente quando uma empresa faz uma divulgação dos seus resultados, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, tá? O valor intrínseco de Graham também, esse aqui já tem um potencial de valorização maior, ele está 16,74, a cotação está 8 e pouco. Nós temos aqui um potencial de valorização de 101%, tá? Levando em consideração
o valor intrínseco de Graham. E esse valor intrínseco, pessoal, ele foi ajustado, porque nós tivemos uma queda no lucro da Home. Então, isso pode acontecer da Home trazer o melhor resultado, inclusive ela fez mais caixa agora, para ter um resultado financeiro bom também, que ajuda no lucro líquido. Se ela fazer recompra, melhora mais ainda e tudo pode mudar o cenário dela, tá bom? Eu gosto de usar o preço teto, ela tem um preço teto de 13,91 também, que é também uma margem de segurança bacana, tá? Nós temos o que mais aqui no caso dela? O lucro líquido está 85,11, então nós não estamos falando de lucro líquido negativo, ok? Então isso é importante. E tem aqui o lucro, a cotação, relação lucro ali, é bom você ficar de olho. Nós temos o que mais aqui? Em linha representa suporte, deixa eu ver aqui. Vamos para a simetria conforme a gente fez com a anterior. Então, nós temos um valor justo 16,74, potencial de valor, teto 13. Então, veja que nós temos duas margens de segurança, tanto o preço teto quanto o valor intrínseco de Graham. Eu gostaria de ver dessa maneira aqui, que é interessante, porque, por exemplo, hoje, estando posicionado na Home, como nós temos ela na carteira simulada, até 13,91 eu sou comprador. Acima eu já não sou comprador. E nós temos aqui um caixa de 5,11, ela aumentou o caixa. Então, a cotação aproxima do caixa também, ok? Então, isso é importante você dar uma olhada. Tese de investimento e acumulação. Desconto excessivo sobre o valor patrimônio, indicadores de Graham, potencial de 100% no longo prazo, dependência de recuperação, que é o risco, dependência da recuperação do lucro líquido, é o ciclo industrial, você precisa olhar, gatilho, monitorar o rompimento da 16. E aqui eu venho com esse aviso aqui, eu vou finalizar com outra tese bem interessante que você precisa olhar. Essa apresentação ela é estritamente educacional e não constitui recomendação de compra e venda de valores imobiliários. Retornos passados não garantem rentabilidade futura, etc, etc. Pois bem, agora eu vou trazer aqui para você uma ponderação bem relevante de mais duas empresas aqui que eu acho que você deve estar atento. Vamos lá. A lógica fundamentalista visual. Por que os preços seguem o lucro? Um estudo do caso entre Vitia, né, VITT3 e a Oncoclínica. Todas as duas eu tenho aqui, eu vou deixar aqui para vocês aqui o estudo aqui no canal para vocês. O que acontece, pessoal? Nós temos um sinal no meio do ruído aqui. O ruído é cotação, volatilidade diária. Então, aqui é o seguinte, você não deve olhar preço, você deve vincular os dados para analisar o contexto dessa situação. Se você olhar só preço, você vai ser induzido ao erro, depois você pode se surpreender. Olha, veja só, estudo de caso, colapso estrutural da Onco. A Oncoclínica, ela é uma empresa bem interessante, tem um portfólio diversificado, mas vem tendo um lucro líquido deteriorando há muito tempo. Hoje, para você ter uma ideia, nós já tivemos aqui uma queda de 80% da sua cotação, aparentemente uma faca caindo, sem chão, vamos dizer assim. A cotação atual está 2,59, mas isso não é por acaso. Então, se você olhar no gráfico, poxa, 2,59 eu vou comprar, está muito barato. Mas, na verdade, isso é armadilha de valor. Se você vê só preço, às vezes você está comprando algo que está caro, mesmo sendo 2,39, né? Então, isso eu já falei várias vezes aqui no canal, eu preciso que você fique atento a isso, ok? Ela tem um prejuízo líquido de 2,81 bi. Ela tem dívida caríssima, ela paga juro alto. Isso está comprometendo o seu lucro líquido. Isso é deterioração de valor. Você que é investidor da Oncoclínica tem que fazer esse gerenciamento de risco. Não estou falando aqui para você sair vendendo igual desesperado, não. Você precisa entender o que está acontecendo. E o que é que os gestores estão propondo? O que eles pretendem fazer para resolver essa questão? Então, nós temos aqui um lucro líquido negativo e bilionário. Então, é armadilha de preço, conforme eu disse para vocês. O lucro cai, zona de colapso, preço cai junto com esse lucro. Nós estamos aí falando de um lucro líquido negativo de 2,81 bi. Agora vamos falar da Vitia. A Vitia também teve uma queda de 70%. O lucro também caiu bastante. Só que nós temos aqui um caso diferente, porque nós temos ali um lucro líquido positivo ainda de 63,01 milhões, né? Então, o que acontece? A diferença de uma para outra é que a Oncoclínica está com lucro negativo, bilionário, a Vitia tem um lucro líquido positivo ainda. Ela vai divulgar os seus resultados, se não me engano, daqui 1 ou 2 dias, na data da divulgação desse estudo aqui. E nós temos uma probabilidade, a estimativa de resultado dela é maior. Se ela trazer um resultado melhor, seria entre Oncoclínica e Vitia, seria a melhor opção de escolha. Ela está com uma cotação de 4,2 e um lucro positivo.
diferente da Oncoclínica. Então, nós temos aqui os dois casos. A VIT é a empresa lucrativa, tá? Não teve prejuízo até o presente momento, e a outra queima caixa e nós temos aí um lucro líquido de 2,81. Outra questão importante é que o lucro líquido da empresa está negativo, ou seja, não está sobrando dinheiro em caixa, não está sobrando dinheiro na empresa, ela usa caixa, ela usa o que tem para pagar ainda dividendos, para conseguir ainda manter o que está estabelecido no seu estatuto, só que, às vezes, nem o que está estabelecido no seu estatuto. Então, você tem que verificar se esses dividendos eles são seguros, porque a qualquer momento a empresa não vai conseguir sustentar esses pagamentos. E aqui a gente vai dar uma olhada para ignorar as velas, a queda do preço sozinho não conta a história. Busque linha amarela, sobrepõe o lucro líquido. Então, olhe esse lucro líquido, que é um indicador extremamente importante. Eu uso esse gráfico aqui do TradeView, você pode adicionar ali, ele é atualizado para você, tá bom? A regra de ouro, se o lucro é maior que zero, busca a reversão, é o que pode acontecer. Se é menor, busque saída. Então, mas você não vai sair vendendo, você vai fazer seu gerenciamento de risco. O que eu faço? Eu paro de comprar aquele ativo por um certo período e vou acompanhando os resultados. Daqui a pouco, ela vem com a estimativa de um resultado negativo de 1 bi. Ela vem com resultado negativo de 500 milhões. Então, o mercado vê aqui com bons olhos e já começa a precificar o ativo, tá? Então, nós temos aqui TradeView que eu usei, gráfico mensal, lucro líquido, tá? Que é os dados que utilizo aqui. Muito bem, pessoal, são esses 4 ativos praticamente que a gente trouxe para você. Nós temos o caso ali da Jales, ela é uma empresa bem interessante e começou a ter lucro líquido positivo. Nós temos o caso da Home, que o lucro deteriorou, né? E a cotação seguiu junto, e o lucro agora está abaixo da cotação. Vamos aguardar o resultado. A ação pode ficar lateralizada, tá? E ela é uma empresa centenária também, isso é interessante. E nós temos o caso da VIT e da Oncoclínica. A VIT caiu o lucro, mas continua positivo. A Oncoclínica está com lucro líquido bilionário negativo. Tá bom? Espero ter ajudado você. Eu acho que essa informação é relevante na hora de você fazer a sua escolha. Deixa seu like aqui, seu comentário sobre esse estudo, se você gostou, se eu trago mais estudo como esse, rápido, bem objetivo e prático. E se tiver alguma dessas empresas que você queira, olha, eu gostaria que você aprofundasse nesse estudo aqui, aí eu vou trazer especificamente a empresa, o que ela faz, como é que ela ganha dinheiro e o que ela está fazendo para melhorar essa situação, para a gente ficar de olho em alguns dados, ok? Pessoal, um abraço.